vou colocar aqui agora um e-mail e vamos supor que eu vou colocar aqui do Hotmail e vou clicar em enviar. Por padrão, ele deveria enviar, mas já que a gente colocou um código personalizado ali no nosso gancho, então aqui, ó, customizado, ó, e-mail de domínio público não são permitidos. Então agora aqui, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, minhaempresa.com, eu vou colocar send e pronto. Então agora ele já foi enviado. Olá pessoal, sejam bem-vindos e nesse vídeo eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre a documentação de devs aqui do Elementor. Então se você já trabalha com desenvolvimento de sites, principalmente em WordPress, você já deve ter ouvido falar ou ter mexido com o Elementor. Porém, mesmo sendo uma ferramenta no code, ele tem vários recursos aqui para quem quer estender um pouco mais as funcionalidades do Elementor e entregar uma solução única sem precisar ficar instalando um monte de plugins no seu site, que isso interfere depois no resultado final. Eu vou falar um pouquinho superficial aqui, mas eu vou falar de alguns pontos muito importantes que até mesmo eu já usei em alguns projetos e me ajudaram bastante. Então se você vier aqui, ó, você acessar aqui você vai acessar aqui, ó, developers.elementor.com. Então, se você acessar aqui o site, você vai cair nessa página e aqui em Get Started, ele vai te dar já a introdução aqui de toda a documentação. O que eu quero falar aqui com vocês, depois entrem, mesmo que você não trabalhe com código, que você não quer escrever código, entra aqui, é importante você saber que é possível. E aí você vai se aprofundando. Então, aqui, ó, em Internals, a gente vai vir aqui em Hooks. Esse daqui é um dos que eu mais utilizo quando eu preciso utilizar, né? Porque o Elementor ele é bem completo, mas quando eu preciso utilizar para estender alguma funcionalidade. Os hooks, né? Eles são basicamente ganchos. Então eu vou vir aqui, ó, só para a gente ilustrar. Então a gente tem aqui, ó, os hooks, eles são ganchos. Então o que são ganchos? Quando você pede alguma coisa para o Elementor, você arrasta um widget para a tela, você faz alguma coisa ali com o construtor dele, ele pega aqui a sua solicitação e te entrega o resultado. Isso é o que acontece por padrão. Agora, quando você escreve um código que é um gancho, então você coloca um gancho aqui, basicamente ele vai primeiro aqui para o gancho, né? Então aqui é literalmente um gancho, ele vai puxar a sua requisição e depois ele vai aqui para o resultado. Então, o que você colocar aqui de customizado, aqui no seu código de gancho, ele vai executar e depois vai entregar o resultado. Então é basicamente um filtro. Então os hooks do Elementor, eles servem para isso. Então aqui eu vou te mostrar alguns. Basicamente, ó, se você vier aqui, ó, PHP Hooks, ele vai ter aqui várias opções para você. Mas eu vou mostrar aqui uma bem familiar, depois eu vou mostrar uma mais avançada. Essa aqui bem familiar, que é do Placeholder Image. Então, basicamente, sempre que você arrasta um widget de imagem, ele aparece essa imagem aqui, ó. Todo mundo que trabalha com Elementor já conhece esse placeholder. Mas você pode mudar ele, tá? Um pouquinho de código PHP, ó, você consegue adicionar uma nova imagem. Então, aqui basicamente você está dando um nome para sua função e depois adicionando aqui no Add Filter, que esse Add Filter é um parâmetro, né, uma função nativa do WordPress. Tá? Então, sempre quando você vai fazer, mesmo sem Elementor, você vai utilizar o Add Filter, e aí você vai declarar aqui, ó, que você quer que a sua função seja iniciada aqui nesse filtro. Tá? Então, é basicamente isso. É o que eu falei, o Hooks, ele é um gancho, né? Ele é um filtro que faz entre o que você solicita e o seu resultado. Então, dá uma olhada aqui, ó, que você consegue mudar a imagem. Ó. É só você colocar aqui o link da imagem e você consegue alterar. Então, você colocou o link aqui, ó, pronto, sempre quando você, ou o usuário, ou o seu cliente for arrastar um widget de imagem para o editor, ele vai aparecer a imagem customizada. Imagina você entregar uma instalação para o seu cliente com um placeholder com o logo dele ou o seu logo, né? Então, isso daí você customiza muito mais a sua instalação. Mas aqui é uma coisa, né, que às vezes raramente você vai utilizar, mas você pode fazer. Uma coisa que eu acho muito interessante, ó, ele tem aqui também a parte de fonte display e form validation. Isso daqui é muito interessante. O form validation eu já usei algumas vezes. Tem gente que gosta de ir lá instalar uma centena de plugins para validação. Eu prefiro vir aqui diretamente aqui nos ganchos do Elementor e adicionar essa opção. Então você vê que ele já te dá um exemplo, ó, de gancho aqui para e-mail. Ó. Então ele te dá aqui essas opções de gancho para e-mail. E basicamente aqui, ó, ele te dá uma informação, ó, de e-mail inválido e que precisa ser nesse formato específico. Aqui ele te dá um mais completo, que é esse que geralmente eu gosto de utilizar,
que é geralmente para formatar. Mas eu também utilizei ele para validar um e-mail que não é um e-mail empresarial. Eu vou mostrar aqui um exemplo de código para você que eu utilizei. Ó, esse é um código que eu utilizei com base naquele exemplo, tá? Para validação de e-mail corporativo. Inclusive ele tá aqui no meu site, no meu blog. E basicamente, ó, eu utilizei aqui a mesma função que ele traz aqui, só que eu editei para quê? Para colocar aqui domínios que eu quero bloquear. Então aqui, ó, Hotmail, Gmail, Yahoo, UOL. Então isso é muito utilizado em sites de grandes empresas que vendem para B2B. Eles não querem que você cadastre com um e-mail de Hotmail ou Gmail. Eles querem que o usuário se cadastre com e-mail corporativo. Então aqui a gente coloca uma lista, você pode colocar aqui domínios infinitos que você quiser. Aqui ele vai fazer aqui, ó, uma extração, né? Então ele vai dividir aqui depois do arroba. E aqui ele vai fazer a verificação, ó. Então ele vai verificar se o e-mail que a pessoa digitou está dentro disso aqui, ele vai exibir a mensagem, e-mail de domínio público não permitido, use um e-mail corporativo. Agora, se for, ele permite, tá? Então isso é muito interessante. E ele aparece diretamente no formulário, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo para você. Aqui nessa instalação de teste, a gente vai fazer um teste de formulário, tá? Utilizando aquele código. Aqui eu já tenho, na verdade, o plugin instalado, que é esse plugin que geralmente eu utilizo, que é o WP Code. Então ele você pode instalar na própria biblioteca do WordPress. Então aqui eu já tenho, ó, validar o e-mail corporativo, já tem esse código adicionado. Então aqui você pode trocar para snippet PHP, HTML e tudo mais. Nesse caso, vamos selecionar aqui o PHP e aqui eu colei esse mesmo código. Ó. Então ele já está aqui listado, aqui ó, tudo para mim. Então, por exemplo, ó, aqui ele já está listado, já está aqui com a minha mensagem. Vamos só colocar aqui na frente, ó, customizado, só para a gente ver que realmente é o nosso código lá que tá rodando ali no front-end. E aqui agora eu vou criar aqui, ó, uma página para a gente testar como que funciona essa visualização. Então eu vou colocar aqui para carregar o Elementor. Depois que o Elementor carregou, então eu vou pesquisar aqui, ó, formulário, vou arrastar aqui para minha tela e aqui ele já tem aqui, ó, o nome, o e-mail e a mensagem, tá? Então você só tem que verificar aqui o ID do seu campo, tá? Ó, só presta atenção que aqui ele tá com o ID, ó, e-mail, tá? Então ele tem que estar aqui com o ID, ó, em Advanced, ele tem que estar como e-mail. Então assim que você arrasta o widget, ele fica por padrão com o ID e-mail. Se você atualizar aqui, você vai precisar atualizar aqui no seu código. Então colamos aquele código ali no WP Code e a gente vai vir aqui agora e executar esse teste. Eu vou deixar esse formulário padrão mesmo, vou clicar aqui em publicar, clicar em ver página e agora a gente vai fazer o teste. Então eu vou digitar aqui, só deixa eu me certificar dessa parte aqui de actions. Eu vou tirar o e-mail porque a gente não quer que dispare o e-mail. Eu vou tirar também esse de coletar. Tá? Geralmente eu também não utilizo um webhook aqui para mandar para uma automação. Mas eu vou tirar o do e-mail porque como a gente não configurou o SMTP, ele pode dar problema. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o nome, vou colocar aqui agora um e-mail e vamos supor que eu vou colocar aqui do Hotmail e vou clicar em enviar. Por padrão, ele deveria enviar, mas já que a gente colocou um código personalizado ali no nosso gancho, então aqui, ó, customizado, ó, e-mail de domínio público não são permitidos. Então agora aqui, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, minhaempresa.com, eu vou colocar send e pronto. Então agora ele já foi enviado. E a gente pode fazer também, ó, com qualquer domínio. Então essa validação é muito interessante. Eu vou vir aqui, ó, só para a gente fazer mais um teste. Vou clicar aqui em validar o e-mail. E aqui agora a gente vai colocar também, ó, vírgula, vou colocar aqui, ó, minhaempresa.com. Vamos supor que você quer bloquear e-mails de um local específico, né? Que não pode se cadastrar por algum motivo, ou tá vindo muito spam também, cadastro spam. Então você pode também atualizar aqui, ó. Então agora o minhaempresa.com, que é um servidor de e-mail, a pessoa não pode se cadastrar com ele. Então eu vou colocar aqui, ó, minhaempresa.com. Deixa eu só confirmar aqui, ó, minhaempresa.com. Olá, teste. Vou clicar aqui em send e ele bloqueou. Então da outra vez eu consegui, agora eu não consegui mais. E se eu vier aqui apagar, ó, vou apagar aqui agora, vou clicar em atualizar. Pronto, atualizei o meu código
se certifica que o código está configurado certinho e que ele está aqui como inserção automática, tá? E deixa sempre ativado. Agora eu vou clicar para enviar aqui, ó, e pronto, ele enviou, tá bom? Por que eu não precisei nem carregar a página, né? Porque como eu estou rodando um código PHP, o código PHP ele roda no back-end, ele roda no servidor. Então eu não preciso atualizar a página para que essa alteração ela entre em vigor. Então assim que eu cliquei aqui em salvar e cliquei em enviar, o meu e-mail já foi disparado. Então você vê que é possível utilizar aqui uma validação de e-mail muito boa, tá? Isso daqui geralmente empresas grandes, corporativas que vendem para B2B, eles querem um e-mail corporativo, tá? Então isso daqui vai te ajudar bastante aqui, ó, a bloquear e também fazer outros ganchos. Então aqui tem várias opções aqui muito boas. Ele tem essas opções aqui também de parse CSS também, que é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas também ajuda bastante você inserir o CSS aqui pelo PHP. Aqui também, ó, Print Google Fonts, tá? Na verdade aqui, ó, Font Display, tá? Então ele te dá aqui esse código para você também trocar aqui o display da fonte também. Às vezes isso ajuda também no carregamento da sua página. Então você pode também adicionar aqui um código PHP para isso. Então eu recomendo muito aqui o WP Code para você inserir esses códigos personalizados. Se não, se você quiser fazer melhor ainda, você pode também duplicar o tema padrão do Elementor e transformar ele em tema filho, que é uma opção do WordPress, onde você pode ter 2 temas rodando, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo. Mas é basicamente isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.